Gente, eu já me identifiquei muitas vezes aqui, eu sou um economista, mas eu vou confessar uma coisa. Muitas vezes eu me acho um completo incompetente, não entendo nada da minha profissão. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem dados muito contraditórios, oriundos da mesma origem. E vou começar nossa conversa por aí a respeito do dado que o Banco Central divulgou hoje, projetando uma alta de 3% do Produto Interno Bruto brasileiro agora em 2023, um dia depois de divulgarem a prévia do IBC-BR, que é a prévia do PIB brasileiro também, de janeiro a outubro desse ano, onde o crescimento em 12 meses está em pouco menos de 2,2% e caindo. Será que isso é possível ou incoerência dos próprios gestores do Banco Central do Brasil? Eu considero que a resposta esteja mais próxima da segunda opção. Eu vou abordar isso e mais alguns elementos para fazer uma antecipação do que vai ser esses últimos meses, ou o último mês de 2023, fechar o ano aqui no nosso Brasil. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Olha só, gente, vamos pegar o cerne do assunto, o núcleo do assunto. Foi divulgado na imprensa hoje pelo Banco Central o relatório trimestral de inflação, onde, evidentemente, eles analisam a questão dos preços no Brasil, passado, recente e futuro, e dão alguns pitacos em relação ao que vai acontecer com a economia do país. E nesse relatório, o Banco Central, quem elaborou esse relatório pelo menos, aumentou de 2,9% para 3% a projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto do Brasil em 2023. O que é? Bom, eles estão até mais ou menos em linha com o que o FMI divulgou também anteontem a respeito das perspectivas da economia brasileira. Só tem o seguinte, gente. O Banco Central ele tem um indicador chamado IBC-BR, que até eu comentei, foi o centro do fora de curva de ontem. Esse IBC-BR é uma prévia do PIB brasileiro. E o que vem acontecendo? Eu mostrei na ilustração que eu disponibilizei aos espectadores do Fora de Curva ontem. Sim, o PIB brasileiro vai fechar no positivo em 2023, mas a cada mês que passa, que eles concluem os dados referentes a esse indicador, a taxa de crescimento está caindo, porque mês a mês o PIB brasileiro está recuando, e isso vem acontecendo nos últimos 3 meses. Segundo os dados do próprio Bacen, no acumulado dos 10 primeiros meses do ano, ou seja, janeiro a outubro de 2023 frente a janeiro e outubro de 2022, a alta foi de 2,36% e em 12 meses 2,19%. Mas considerando que lá em maio esse crescimento de 12 meses estava acima de 5%, é lógico que o Produto Interno Bruto brasileiro está desacelerando e eu ainda mantenho meu prognóstico que não vai chegar a 2% quando finalizar todas as informações. Depois temos que esperar o PIB oficial brasileiro, que é calculado pelo IBGE, isso deve sair por março e abril. Mas, normalmente, os dados do Banco Central são bem fidedignos, bem próximos à realidade. Então, se eles mesmos que criaram esse percentual de 2,19% de crescimento nos últimos 12 meses finalizados em outubro, como é que eles vão projetar para 3%, agregando talvez um espetaculoso resultado em novembro e dezembro? E a gente sabe que não foi assim. Existem indicadores muito fortes em relação a isso. Olha só, em primeiro lugar, eu vou comentar com vocês a respeito da queda da arrecadação dos impostos federais em novembro. Por um lado, ainda bem que caiu, que eu sou contra essa fúria fiscal do governo. Mas, por outro, isso significa uma questão muito séria na sociedade brasileira, na economia do nosso país. O governo vem cobrando cada vez mais impostos e arrecadando menos. Isso só pode ser devido a uma coisa: a atividade econômica ela está em queda. E a própria Receita Federal confirma isso que eu estou dizendo. Olha só, a arrecadação federal de novembro foi de 179,4 bilhões de reais. Em termos efetivos, ou seja, descontando a inflação, houve uma queda de 0,4% em relação ao mesmo período do ano passado. No acumulado janeiro-novembro 2023 sobre janeiro-novembro de 2022, também se registrou uma queda de 0,65%. E lembrando, vários itens como combustíveis, impostos de importação, sobre operações financeiras, muitos impostos aumentaram o seu percentual de achaque no bolso dos brasileiros. Então, eles estão cobrando mais impostos, arrecadando menos,
tem alguma coisa, como eu mencionei antes, que está errado ou que não está funcionando como eles imaginam. E o que não está funcionando conforme o devido é a economia. Eles estão arrecadando menos porque, mesmo cobrando mais, a atividade econômica está menor, está mais baixa, no nível de atividade menor, falando corretamente o termo, e isso gera menos base tributária para eles. Então, se o nível de atividade econômica está menor, evidentemente o PIB não pode acelerar seu crescimento, como o Bacen fala, o Banco Central fala por ele mesmo, comparando as informações do seu IBCBR, do dado calculado da prévia do PIB do Banco Central, com aquela projeção do relatório trimestral de inflação, um está muito distante do outro. E ainda, gente, será que em dezembro pode haver uma milagrosa recuperação da economia brasileira e o PIB estoure a boca do balão? Isso depende apenas, basicamente, de uma coisa, do consumo das pessoas nas festas de final de ano. Aí eu vou pegar o maior mercado brasileiro, saiu uma pesquisa da Associação Comercial de São Paulo, dando conta que pelas entrevistas, então uma pesquisa qualitativa, não é quantitativa, pelas entrevistas que fizeram com os consumidores, tem menos gente pretendendo fazer compras de Natal nesse ano do que no ano passado. Ainda mais, o ticket médio, o valor médio que eles vão gastar com os regalos para os parentes e criancinhas especialmente, também recuou bastante. Olha só, dos entrevistados, segundo essa pesquisa, 42,8% pretendem fazer compras para o Natal, enquanto 35,9% não tem essa intenção e tem 21,3% em dúvida. Dos que pretendem fazer compras, apenas 33,6% têm a intenção de gastar mais do que o ano passado, enquanto 41,8% têm a intenção de gastar menos. O ticket médio deve ficar entre 150 e 450 reais, conforme o nível de renda dos entrevistados, e isso está em patamares efetivamente inferiores ao que foi registrado ou efetivado no ano passado. O que nós podemos esperar, gente? Lógico que eu desejo, já vou antecipar o Feliz Natal a cada um de vocês, todos os seus familiares, mas olhando os dados como um bom cabeça de planilha, eu estou enxergando aqui que as vendas não vão superar o que aconteceu no ano passado. Vai ter um resultado, sim, negativo. E isso está muito coerente com o que nós estamos enxergando na economia brasileira agora, em franca desaceleração e, muito provavelmente, no início de um processo recessivo. Enquanto isso, o que o nosso governo, não só o governo, mas o legislativo e o judiciário fazem? Procuram gastar mais, porque se eles não gastam, quem vai gastar? A sociedade não gasta, não pode fazer o PIB crescer, então eles têm que pegar o nosso dinheiro e gastar por nós. Como é que eles estão fazendo isso? Bom, ontem nós falamos muito no judiciário que deu um regalito de final de ano de cerca de R$1 bilhão para os juízes federais, referente a uma causa que vinha tramitando desde 2006. Também liberaram a questão dos precatórios, que devem inchar o mercado de dinheiro agora no final de dezembro e janeiro. Isso aí pode provocar uma reação no comércio, mas também vai vir carregado de inflação, e logo depois esse efeito vai se arrefecer e voltamos à lenga-lenga que nós estamos vendo agora. Mas olha só, enquanto isso, então já falei do judiciário, vamos falar do poder executivo e do legislativo. O nosso presidente da República, pelo jeito, considera que quanto maior o nível, quanto maior o número de ministérios, melhor a qualidade da sua governabilidade. Será que é isso mesmo? Ou ele quer botar debaixo da sua colcha de retalhos o maior número de aliados possíveis? Então, nós começamos o governo federal em 2023, essa gestão, lá com, se não me engano, 37 ministérios. E agora, ontem, o Senado Federal aprovou mais um. Preparem seus corações, porque a medida provisória 1187 de 2023 está criando o 38º Ministério do governo de Luiz Inácio da Silva. O nome do ministério é Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Olha, até é importante dar ênfase, dar importância às micro e pequenas empresas.
Mas, existindo um Ministério de Desenvolvimento Econômico, existindo outros ministérios da área econômica muito focados no desenvolvimento empresarial, será que é preciso criar mais um ministério específico para contemplar esse grupo de empresas que corresponde a mais ou menos 98, 99% de todas as pessoas jurídicas do país? É lógico que isso é coisa para inglês ver. Não, não é coisa para inglês ver. É argumento para tirar mais dinheiro do nosso bolso em impostos, lembrando que ontem foi promulgada aquela reforma tributária que para mim é uma palhaçada, mas vamos continuar. Esse é um argumento simplesmente que se presta apenas para acomodar forças políticas para que o Poder Executivo tenha mais força no Congresso Nacional. Isso é legítimo? Olha, não é proibido, mas acredito que seja uma coisa profundamente imoral, porque mais repartições públicas significa mais dinheiro. Mais repartições públicas não aumenta a eficiência, especialmente num mundo que está cada vez mais informatizado, tem uma gestão cada vez mais racionalizada. Nós vamos criar mais penduricários, mais focos de emprego público, para quê? Para aumentar o custo do Estado e cobrar mais impostos da sociedade? Fiquem com esse pensamento, eu não gostaria de estar falando isso, quase nas vésperas, pelo menos em termos de dia útil do Natal, mas eu sou obrigado a falar a verdade ou o que eu entendo da verdade. Lógico, posso ter errado, e se eu estiver errado, podem me contrapor nos comentários, mandar até uma gravação de vídeo que, se não tiver impropérios, eu faço questão de divulgar no meu canal. Gente, por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado dos assuntos que eu escolhi para o vídeo de hoje, e se gostaram, não esqueça do like, do compartilhamento, e especialmente para aquelas pessoas que estão assistindo fora de curva pela primeira vez, eu faço meu convite para inscrição no canal. Até breve, um forte abraço para cada um de vocês, tchau gente!